Eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê e o Cão Leu. Esta incrível distopia, escrita em 1890, gente, há mais de um século atrás, por Eugene Richter, chamada Cenas de um Futuro Socialista. Uma distopia sobre a Alemanha escrita em 1890. Bom, por muitas partes aqui, você quer mostrar só o vídeo? Muitas partes aqui que eu quero incentivar a leitura. Peraí, Arthur. Eu quero incentivar essa leitura desse livro. Eu sou uma apaixonada por distopias, amo, e esta aqui eu vou me demorar um pouquinho para apresentar para vocês essa edição que eu achei, que eu fico seguindo, né, procurando, enfim. Seguindo assim, onde tem distopia nova no sentido velha, porque as novas que todo mundo lê, elas são ótimas, dá pra você acabar esse aqui e pegar 1984, você nunca leu. Se você já leu 1984, você consegue fazer as conexões bem fáceis. Eu me demorei um tempo pensando, que eu comecei a ler ontem à noite e terminei hoje de madrugada, de manhã, e aí fui dar uma voltinha com ele, porque tá meio frio hoje e eu já tô meio atrasada nas resenhas, e também já deixo aqui a dica de que, deixa eu sentar direito, de que este livro aqui tira qualquer um de qualquer ressaca literária que possa estar passando. Primeiro, essa capa ela é de chamar muita atenção, porque a premissa que ele parte e se a Alemanha tivesse sido socialista? Aí você vai falar assim, mas calma, teve, né, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, eu sei, mas a gente está falando de um tempo anterior a isso. Anterior a quê? Eu não posso deixar de mencionar, porque me chamou muita atenção, e foi a última distopia que eu tinha lido antes desse. Tem vídeo aqui no canal, da Karen Boyle, chamada Calocaína, que ela escreveu meio que concomitantemente, assim, concomitantemente. Ela nasceu em 1900, se não sai da cabeça, ela escreveu em 1940. Este aqui, a gente está falando de um livro um pouco antes, só que a gente não está falando de qualquer autor, não. A gente está falando de alguém que era do partido. Você vai falar assim, então pera. Então tem muito, e eu vou ainda deixar, como esse aqui eu quero trazer depois, em outro momento, de não ficção, mas não tem como não atrelar esse do Hayek, que sim é da Escola Austríaca de Economia, a livre iniciativa, não tem como não atrelar com as cenas de um futuro socialista. Porque então, onde que a gente começa tudo? É um livro curto, que se não tivesse sido escrito em 1890, bem de 1900, eu ainda tô meio que assim, que eu falei assim, que eu não acredito que eu acabei de ler isso, porque pra mim não parece uma distopia, tá mais pra um relato do que tá acontecendo hoje na Venezuela, nesses países desse jeito. Então assim, pra mim ele não concebeu como uma distopia, embora assim seja uma história. Então vamos lá, quem narra a história? O personagem que tá escrevendo um diário, ó a semelhança com o livro de Orwell. Então ele começa a escrever um diário, mas não é bem um diário, é tipo um relato pelos dias de glória. Então, só que retomando, a gente tem este livro que o selo da Fábio Editorial Aves Raras trouxe. Fique Feliz Você, que embora essa edição seja lindíssima, e é lindíssima mesmo, aí você vai falar como que você achou. Então eu tava procurando, é um selo editorial que eu gosto muito, muito, e eu me comprei nessa Book Friday. Falei, deixa eu ver quanto que tá, porque esses livros geralmente são caros, e eu paguei 20 e poucos reais e não me arrependo nem um pouco, e aí chegou e aí eu li. Então você vai falar, e o que eu quero mostrar pra vocês, se vocês puderem adquiram. Não, eu tô fazendo propaganda porque eu gostei muito, mas não sou patrocinada por eles, nem tenho link da Amazon, nem nada. Então fica aí até o caráter comprar ou não. Mas é uma obra que eles trouxeram aqui em janeiro de 24, então assim, um livro que tá fresquinho, que já é de domínio público. E eu, depois que eu terminei de ler, tô aqui me questionando até agora, por isso que vai sair bem à noite de domingo esse vídeo, do como assim outras editoras não pegaram, já que é domínio público, e esse livro não está sendo aí distribuído, ou você pode acessar e encontrar facilmente, porque agora não precisa ser desta editora, poderiam outras estarem por aí traduzindo, mas enfim, é do interesse das pessoas.
Enfim, você de direita, você de esquerda, não saia desse livro porque é muito importante. Se você é de direita, quando você gosta de Hayek, você vai falar como alguém há 100 anos atrás previu. Então vamos lá por partes. E se você é um comunista, pois leia, para você ter um entendimento de alguém cujo autor no início eu vou dar uma parte com spoiler, para quando você for ler, você voltar aqui e deixar o que você achou, mas agora no começo eu não quero dar spoiler, então eu vou falar muito do autor, muito das circunstâncias do livro, para daí você se interessar, porque eu não ia querer que alguém estragasse minha experiência de leitura, então eu aviso quando eu for falar algo que vai atrapalhar. Pois bem, é um livro rico num prefácio e um pós-fácio interessante também. Então, assim, ele é bem bonito, ele é dividido em capítulos, 20 e poucos capítulos, mas os capítulos são curtos, porque não é exatamente é como se fosse um diário, mas ele deixa assim, eu vou deixar em relatos esta maravilha que está finalmente acontecendo, porque o protagonista, ele é super comunista, então ele está mal feliz que finalmente o socialismo agora vai reinar. Não tem nenhuma menção a Hitler, não tem nenhuma menção ao nazismo, nada. Eu gostaria muito que as pessoas parassem também de confundir. Não é porque a pessoa não é comunista que ela é nazista ou que ela é fascista. Não tem isso. Mas, enfim, tá aí, aqui eu já disse, é um canal em que eu não me posiciono, eu apresento os livros e não fico fazendo narrativas. Tem muitos canais aí que fazem narrativas, mas como alguns que estão aqui já me acompanham já sabem, eu gosto muito de política. E nada melhor e mais palatável de você falar de política, e neste caso de economia também. Esse aqui é mais teoria é mais denso mesmo, aqui é para quem gosta, mas é um livro de não ficção muito bom, não um dos mais famosos do Hayek, mas eu gosto bastante. Enfim, mas vamos aqui já que saiu em 24 e não vi ninguém falando, deixa eu te incentivar você a entrar nessa leitura. Bom, então é dividido assim por capítulos, muito bons, e começando, e eu já vou dar o tom, porque não é nada difícil apesar do ano em que ele foi escrito. Então acaba o prefácio e ele já começa capítulo 1. Todos os livros são assim, todos os capítulos começam o número do capítulo, o nome do capítulo, o símbolozinho, a foice e o martelo, bora pra leitura. Pois bem, o tom para quem quer, não é nenhum spoiler, gente, porque tá na página 15 que é onde começa. A bandeira vermelha do socialismo internacional tremula no palácio e em todos os prédios públicos de Berlim. Se nosso imortal Bebel, aí atente, aí ele põe um asterisco, as notas de rodapé são riquíssimas, mas você desce, que daí você pode não saber quem é e tudo bem, aí você desce e tá aqui, August Bebel foi um socialista alemão cofundador do Partido Social Democrático, seu líder mais influente e popular por mais de 40 anos. Essa é uma das principais figuras da história do socialismo europeu ocidental, ponto. E aí ele deixa um link que daí você pode saber um pouco mais, beleza. E ainda aqui ele coloca, se nosso imortal Bebel, 1840-1913, pudesse ter vivido para ver isso, ele dizia sempre à burguesia que a catástrofe estava praticamente às suas portas. Friedrich Engels, 1820 a 1895, fixou 1898 como o ano do triunfo final das ideias socialistas. Bem, não veio tão cedo, mas não demorou muito mais. Isso, porém, é irrelevante. O mais importante é o fato de que todos os nossos longos anos de labuta e batalha pela causa justa do povo agora estão coroadas com sucesso. O velho e podre regime, com sua ascendência do capital e seu sistema de pilhagem das classes trabalhadoras, desmoronou e, para o benefício dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos, pretendo registrar de forma humilde um pequeno relato do início deste novo reinado de fraternidade e filantropia universal. Eu também não deixei de ter uma pequena participação nesse novo nascimento da humanidade. Tudo, tanto em tempo quanto em dinheiro, que pude tomar das gerações passadas a partir da prática do meu ofício como encadenador, e tudo do que minha família podia dispor, dediquei à promoção de nossos objetivos. Também sou grato à literatura do socialismo e à minha ligação com os clubes políticos por minha cultura mental e minha solidez em todos os pontos socialistas. Minha esposa e filhos estão de pleno acordo comigo. O livro de nosso amado Bebel, não sei como pronuncia mesmo,
sobre mulheres, há muito é o evangelho mais elevado para minha cara metade, Paula, que é a esposa dele, que a gente não sabe o nome dele. Pois bem, você vai falar, tá, então começando, é um linguajar fácil, termina na página 120, começando na página 15, 120, a gente tem 100 páginas que vai nesta fluidez. Aí é que a gente tem ele, que está narrando através desses relatos, a gente tem a Paula, a esposa, a gente tem o filho, que está noivo, a gente tem uma filhinha criança e um adolescente, e o sogro dele. Essa é a composição familiar. Aí você fala, tá, esse é o dia de comemoração, colocar a bandeira, o socialismo venceu, beleza, tá todo mundo feliz. Só que todos eles tinham um ofício. Ele, a esposa, todo mundo, uma família unida, uma família comum, nada de mais, nada de menos. Eu diria classe média, pelo como ele fala, nossa casa de só 3 cômodos, tal, agora vai ser melhor e tudo e tal, vamos ver como que as coisas vão ficar. Não moram num lugar ruim da Alemanha e tá todo mundo naquele aquele furor, né? Vamos ver agora como que as coisas vão se dar na prática. Neste virar de páginas, aí já começa com... Não vou ler mais para não dar mais o tom, mas ainda assim não é spoiler, é só para você entender o que acontece. Bom, qual que é a premissa do socialismo? Igualdade para todo mundo, certo? Certo. Os capitalistas são os mauzão, nós, dinheiro, né? Isso que acaba com... Não dá direito a todo mundo terem as mesmas coisas. Pois bem, vai todo mundo aqui ter as mesmas coisas? Vai. Mas aqui ele deixa bem claro que mesmas coisas. Aí você vai lendo, é o primeiro narrador que eu encontro mais velho, porque geralmente a faixa etária é mais jovem, né, no sentido do idealismo, da idealização, que ele fala como se fosse um jovem, né? A esposa já logo de cara... Por quê? Porque aqui onde vai começar a se desenrolar a novelinha, que não é uma coisa pesada, tem muitos números sim, tem frações, tem cifras, e tem reuniões do partido, mas pro fim, onde tem eleições, que é a mesma pegada das eleições que não tem oposição, e aqui vai desenrolando umas coisas, você não sabe como o livro termina até que ele termine. Só que tá aí, né, um super alerta, por quê? Você lembra 1984? É aquela coisa assim, parece que é a continuação. Eu não sei se o Orwell chegou a ler, acredito que sim, ele. Não sei se a Karen Boy teve acesso, porque a vida dela terminou de modo bem trágico, mas aqui já tem acesso ao pensamento também. Enfim, eu não quero ficar agitada falando mil coisas, porque este livro dá uma agitação, dá uma perturbação, no melhor estilo, quando a gente fala, não quero mais ler distopia, porque parece que a gente já está vivendo uma, então... Eu concordo e entendo as pessoas que dizem isso, mas também me acende o alerta máximo de, pera, se a gente dá pra gente está vendo isso, então vamos acordar, porque falta de aviso de autores de todo tipo. Ela é sueca, ele é alemão, não faltaram, e de várias, o Orwell mais para 1950 e pouco, que ele lançou 84, 49, 48, 1940 por aí, quer dizer, 1950, meados de 1950, início de 1900, fim do 1800 e bolinha. E a gente está em 2024 com as coisas como estão. Pois bem, eu falei que eu ia falar um pouco do autor, mas eu vou voltar para a trama. Então, o Eugene Richter, que nasceu em 1838 e morreu em 1906, foi político, jornalista alemão e um dos principais defensores do liberalismo. Em 1856, ele começou a estudar Direito e Economia e frequentou as universidades de Bonn, Berlim e Heidelberg, formando-se em 1859. 1859, eu olhei aqui agora, que daí deu reflexo aqui no meu Freud, que nasceu em 1856, quer dizer, em 1859 ele já estava se formando. Enfim, no mesmo ano ele tornou-se defensor do livre comércio, da economia, do mercado e do Estado de Direito, e trabalhou como funcionário público do judiciário. Suas opiniões liberais causaram problemas com a burocracia estatal. Então deixou o serviço público e tornou-se correspondente parlamentar. Em Berlim, Richter era crítico das políticas de Otto von Bismarck, como também do Partido Nacional Liberal e Social Democrata. Em 1885 ele fundou o jornal liberal
tem aqui o nome, não vou pronunciar agora, contribuindo como editor-chefe até 1904. Então a gente tem alguém que estava inserido no meio político e ele estava antevendo que tá bom. Então se acaso a Alemanha for inteira socialista, né, não tiver ameaça nenhuma, a gente ainda tá no Bismarck, então ainda ia ter as guerras franco-prussianas, aqui é pincelado meio por cima, mas vamos voltar à família dele. A gente não sabe o nome do autor mesmo, e aí aqui vou parar para daí fazer você ter vontade de ler. Aí a nora dele, depois de anos, então você deduz que mais ou menos estão na casa dos 20 e poucos, 20 e tantos, porque ela quer casar com o filho dele. Então assim, eles vão casar, mas agora que vai ter o novo regime, que daí muda, meus companheiros, tem um nominho aqui, é que eu separei tanta coisa para ler, mas eu falei, não quero ficar lendo, porque eu quero que você leia, senão eu vou estragar a sua experiência. Mas aí o que acontece? Ela estava juntando um dinheiro, tipo como se fosse na poupança. Isso logo no capítulo 2, ó. Não vou nem mentir pra vocês, página 18. Virando a página, tá aqui, ó. Ouvem-se as histórias mais extraordinárias da luta da burguesia para atravessar a fronteira. Mas para onde eles podem ir? O socialismo é agora em todos os países europeus, com exceção da Inglaterra e da Suíça. Os vapores americanos, aí ele faz um hashtag, né? E você vai lá embaixo, forma simplificada para fazer referência aos navios a vapor americanos, são incapazes de atender a demanda que existe sobre eles. Aqueles que conseguem chegar às costas americanas estão bem, uma vez que a revolução lá foi muito prontamente sufocada e toda a esperança de sucesso cortada por um longo período por vir. Que todos esses saqueadores desapareçam, é o que eu digo. Tá vendo? Tem aqui este ranço capitalista, né, do Império Americano, enfim. Mas aí a gente tem aqui, aí passando isso, tem a nora dele juntou uma grana, colocou no banco tipo poupança, e juntou assim, de horas trabalhadas, da margem de lucro que ela teve, ela era chapeleira, o filho gráfico, enfim, cada um tem aqui um trabalho, uma remuneração bacana, trabalham quantas horas querem, mora o sogro dele, que já é um senhor na casa, mora todo mundo mora, convive uma família, ok, como eu disse no início. Pois bem, e aí logo aqui de início a gente tem que aí os bancos são fechados. E aí já bate um desespero no povo, aí tá aqui de 2 milhões de pessoas, 500 mil tinham aplicações, etc e tal, tipo isso, né, no nosso correlato hoje. E aí dá aquele furor de, tá tendo rumores de que agora ninguém vai poder sair e pegar o seu dinheiro. E aí, a nora dele, que vai casar com o filho dele, estava guardando todo o dinheiro para o casamento. Só que assim, já que vai ter agora um novo regime, vamos esperar depois, aí vendo como é que fica, aí a gente casa. Pois bem, o dinheiro de todo mundo foi retido. Tipo, o dinheiro de todo mundo. E aí até o narrador, você tem vontade de dar 3 tapas na cara desse narrador, porque assim, você fala assim, cara, você tá narrando, você não tá vendo? No sentido de, se você não... Tipo, Samantha, eu não sou nada, não quero me meter em treta nenhuma, quero ler um livro, pois leia esse. Porque ele é tão passivo no sentido de, não, tá ruim, mas tá bom? Não, tá ruim, mas tá bom. Não, calma, se o Estado pegou, eles vão dar um jeito. Aí ele tenta consolar, aí é tipo bonachão, é o Zé tá bom, costumo dizer, sabe? Tá ruim, mas tá bom, sabe? Mesmo tá bom. É o narrador deste livro. Então ele chega a irritar, porque você vai lendo, mesmo que você não saiba nada, você quer aqui na Terra hoje, pegou esse livro pra ler, é tipo, cara, acorda, você não tá vendo? Não, ele não tá vendo. Aí você começa a se questionar, tipo, até onde ele vai levando tudo que tá cometendo a própria família dele. Aí aqui, então é só pra, ainda não é spoiler, aí aqui, enfim, o Estado retém o dinheiro de todo mundo e vai ter uma nova configuração pra igualar todo mundo. Socialismo não é isso? Não igualar todo mundo? E você pensa, gente, ele devaneia, mas no fundo não, porque a teoria é muito bonita, mas ela é aplicável? Nem acho tão bonita assim, mas meus achismos de lado, é porque assim, sabe aquela coisa que tua mãe falava pra você quando você era pequena, que seria do verde se todo mundo gostasse do azul, que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo? É meio que isso, né? As pessoas não são iguais. Eu vou trazer um artigo que o Freud, né, que tinha um pé atrás com o comunismo,
Mas é aquela mesma questão da Karen Boy, ela se decepcionou sim com os comunistas, ela chegou aí para a Rússia decepcionadíssima. Me lembrou muito também o Lágrimas na Chuva do Fará, uma aventura na União Soviética, que também se decepcionou. Tem uma parte lá que ele relata, tipo, tinha só um botão rádio, aí ele foi tentar. O único botão era de volume, não desligava. Muito Orwell isso. Como assim não desliga? E aí ele arranca lá o radinho, quebra o radinho, a galera fica pé da vida com ele, os outros brasileiros, enfim. Tem Lágrimas na Chuva aqui resenha, tem Karen Boy, Calocaína e agora Cenas de um Futuro Socialista. Pois bem, voltando para cá. E aí ele tem essa noção, não, vai ficar tudo bem, o Estado vai dar um jeito. Enfim, vai mudar a moeda, nem vai ser mais moeda, não vai ter mais isso. Alguns países no entorno, aí ele faz menção logo no início também à França, a outros países, então a própria Rússia, então assim, todo mundo aqui é socialista, não vai dar tudo bom. E aí você vai lendo para ver até onde ele acha mesmo que vai dar tudo bom. Porque você fica assim até. Assim. Aí agora aqui, então, pegou, agora ninguém sabe como vai casar. As profissões vão ser redistribuídas e galera entre 21 e 65 anos vai ter que trabalhar. As crianças vão ser propriedade de quem? Do Estado. Então a filhinha pequena deles, 6 anos, 4 anos, enfim, vai ter que ser entregue. O sogro dele, que é mais 65 mais, vai ter que ir para uma casa de repouso. Eles não vão poder ficar juntos. E aí você se aplica para qual cargo você quer. E a sua casa também não vai ser mais sua casa, porque haverão novas acomodações, mas essas novas acomodações são por meio de sorteio. Sorteio como? Peraí, se a criança for embora, se o outro vai para a escola, daí o adolescente vai ter que ficar no meio do período integral para o Estado educar. Então vocês dois, só como adultos, não precisam ter uma casa com 3 quartos. Um cômodo só tá bom. E aí, enfim, aí logo no início já chega, aí ele ainda vai relatando, esperava um táxi. Como é que o regime é socialista? Aí viu o quê? Um chofé buscar o teu sogro para levar para casa não sei da onde, e ninguém sabe também onde fica a casa não sei da onde, porque tudo que foi derrubado do antigo regime capitalista foi pego para servir, tipo as estruturas, tudo foi pego para servir as novas, como posso dizer, para servir as novas necessidades do Estado. Então, assim, onde que a gente vai colocar o pessoal 65 mais, já que vai ter que ficar sob domínio do Estado, não pode a própria família cuidar. Não pode a própria família cuidar porque você vai ter que ser posse do Estado. Você é parte, você é camarada, você é companheiro. E aí a filha tá longe, tá, enfim. E eles também podem ser que sejam remanejados de cidade, do tipo foram para um quartinho, aí eles vão para a mesma rua. Então, assim, no começo ele fala, nossa, que bacana, a gente mora numa casa de 3 cômodos, tal, lá do frente, mas agora a gente vai para o lado. Aí coloca eles lá do fundo no que seria um porão, que ele fala, nossa, tipo, lugar horrível, pequenininho, um cubículo que só dá para os dois. Ele, mas e as nossas camas, tal? Porque aí chega um caminhão de mudanças, não é o táxi de mudança, de carregar os móveis. Aí a esposa, a Paula, que já sacou muito, tipo, pera, que estranho, a gente não pediu caminhão. Não, mas poltrona pra quê? Não, pra levar pro meu pai, já que vocês vão levar lá pros 65. Não, imagina, senhora, depois, se cada um quiser dar a sua própria coisa pra quem for, imagina nada combinando com nada. Não, mas então o que vocês vão pegar? Pra remanejar pra onde o partido achar que deva ser. Então, assim, você não precisa de tudo isso de móveis. Vamos levar sua poltrona pra onde a gente achar que deve. Simples assim. E levar. Aí as camas. Aí é a hora que a esposa fala, mas e as camas quando nossos filhos vierem dormir no dia da visita? Porque agora vai ter só um dia de visitação tal do domingo. Daí não sei se vai dar pra dormir. Tá bom. Aí todo mundo vai passar a trabalhar 8 horas só. Você não vai precisar ser massacrado pelo sistema capitalista. Imagina trabalhar para enriquecer os outros. Não. Médicos, advogados, todo mundo vai ter direito a isso gratuitamente, só que ninguém pode passar dessas 8 horas. Aí vem naquele melhor estilo talãozinho, que aí lembra o Nós do Zamiatin, tem essa distopia aqui também, e tem o Escuridão Meio-Dia do Arthur Koestler, não percam essa resenha. Então tá lá, né, tá com foto, você pode gastar, enfim.
Ah, e a cozinha? Aí ela tá assim, mas vai pegar meus utensílios domésticos? Também vou, a senhora não vai precisar, porque agora a mulher não cozinha mais, não faz mais nada na casa, tem a lavanderia central, tem a hora do refeitório, a hora que as pessoas vão comer, o que a gente quiser que as pessoas comam, que deve ser igual para todo mundo. Uma porçãozinha de carne, uma porçãozinha de legumes, tá. E ele tá assim, nossa, que maravilha, olha, ninguém agora mais vai passar fome, todo mundo agora tem direito à comida. No horário tal, no horário X, polícia que não tinha depois, perceberam que era melhor ter, então o Estado deu um poder de polícia para defender o próprio Estado, quando o chanceler aqui é meio que atacado, quando as pessoas começam a perceber certas coisas. Parei aqui para você ir atrás deste livro, Se Você Gosta de Distopia. E se olhar bem esta capa, no começo eu não tinha gostado, confesso. Eu olhei e falei, não combina tanto, muito desenho. Mas na hora que você olha bem, na hora que você termina de ler o livro, eu vou terminar assim, eles estão aqui de frente para um futuro esperançoso, né? Um futuro promissor, dando as costas para algo que está tudo arrumado, tudo montado, tudo pronto, mas enfim. E aí, né? Parece que assim, teve o socialismo aqui implantado. Você olha aqui na parte de baixo da mesma capa, estão já os menores, quer dizer, nem são as mesmas pessoas, para ver que aqui tem um adulto, de costas para algo meio que destruído. Que daí sim vai ter uniforme, então a pegada também do Admirável Mundo Novo, do uniformes para todo mundo, para a gente identificar, olha, por isso eu vou sempre atrás das distopias mais para trás. Então aqui para mim, né, que esse ficou bem claro, essa expectativa versus realidade, no sentido de que, ó, vou ler isso aqui para daí quem não quiser spoiler poder sair do vídeo. Antes da virada do século XIX, as ideias propostas por Marx e Engels sacudiam no mundo a certeza sobre quais seriam os melhores caminhos para o progresso das nações e o bem-estar das pessoas. No entanto, até então, as ideias socialistas não passavam de teses não testadas. Eugene Richter foi um visionário, muito antes de Orwell, Huxley e Zamiatin, Orwell de 1984, Huxley de Admirável Mundo Novo e Zamiatin de Nós. Ele escreveu uma distopia que capturou com visão profética o que aconteceria com a Alemanha sob os efeitos de um controle socialista. Na obra, a voz do narrador está cega por lealdade ideológica, mas mostra o dia a dia de experiências pessoais, descrevendo cada momento do novo sistema e o que ele impõe sobre toda a população. À espera de um mundo com menos desigualdade e mais harmonia, o narrador suporta tudo, enquanto percebe a vida real piorando e todas as esperanças sendo destruídas. Mas então chega um momento em que as contradições falam por si. Reticência, e ele constata que é tarde demais para mudar, que é essa parte amarela. No livro lançado há mais de 100 anos, tudo parece distante de nosso tempo, até sermos apanhados, reconhecendo as histórias que se repetem com novas gerações. Estranhamente, esta obra permaneceu por décadas esquecida. Eu também acho isso, ignorada, e como diz um preceito filosófico, um povo que não conhece os erros do passado está fadado a repeti-los. Pois bem, não tem interesse em ler, ou não se importa com spoiler, pode falar, eu quero ler do mesmo jeito, então aqui está o aviso. Vou adentrar a história e fazer algumas considerações que acredito eu vale a pena. Se você quer ler, leia, depois volte aqui e aí me deixe nos comentários o que você achou desta pequena e pesada obra. Eu me segurei aqui para não dizer ou já o que está acontecendo, né? Enfim. Então é isso, boas leituras, é um livro extremamente recomendado, como eu disse no início do vídeo, não quero ficar me repetindo. Bora então para continuar, para você que já leu, ou você que tipo, fala aí, não quero ler mesmo. Que daí vai com um certo resumo. Pois bem, aí a gente tem a nora dele, que é alocada num lugar longe do filho, ela que perdeu tudo, porque ó, pegaram todo o dinheiro, simplesmente assim, pegaram todo o dinheiro, porque vai ter a nova, aspas, moeda do próprio Estado. Ouro e prata não valem de mais nada, tudo que ficou guardado vale nada mais. E eles com os planos, tem o nome aqui da menina, então, gente, eu sou péssima com, vou ter que tirar porque agora eu vou ler algumas coisas para vocês. E aí o filho fica super longe da noiva,
que fica super longe do filho, porque eles são alocados pelo Estado em lugares diferentes. E aí eles mal podem se ver. E o pai tá assim, não, mas calma, é começo. Isso vai irritando nesse narrador. Não, mas calma, é começo, é fase de transição. Fase de transição é assim mesmo, depois tudo vai se acertar. Aí você vai lendo, você vai falando, caramba, não tá nada se acertando. Mas beleza, ele continua. E aí eles estão longe. E ele tenta aqui colocar, ó, aqui, ó, uma vez que o espírito do socialismo tenha sido totalmente despertado e que goza de influência universal, você descobrirá que os trabalhos mais árduos, desagradáveis e perigosos serão os mesmos que atrairão o maior número de voluntários. Enfim, mas não consigo fazer com que os jovens vissem por esse prisma. Aí ele vai colocando, beleza. Aí, então, aí a mãe se voluntaria para participar do cuidado, tipo creche, assim, para poder ficar perto da filha que é pequena. Só que o Estado deixa bem claro que ela não vai poder ficar nessa escola que tá a filha dela para não ter privilégios. Aí essa Paula, que é a esposa do narrador, já fica arrasada. E ele vai vendo, porque o casamento deles de 25 anos, ele enfatiza isso várias vezes aqui nesse relato, tipo, sempre foi muito bom, sempre foi muito feliz, a gente sempre foi alinhado emocionalmente. Então dá pra ver que ele ama ela e que a esposa ama muito ele e os filhos também. Pois bem, essa menina vai, aí vai ter o dia da visita, tá? Já vamos dar com a história. Vai ter o dia da visita, aí a mãe vai, compra um monte de doce, um monte de coisa, porque daí você tem nesse talãozinho que você ganha, que você recorta para comprar as coisas, o governo não queria que as pessoas burlassem isso, né? O Estado não queria burlar isso para surgir de novo alguma nova forma de política econômica, ou de você burlar o sistema para poder ter aquilo que você possa ter. Então todo mundo ganha o mesmo X, mas com esse mesmo X você pode fazer algumas coisas. E aí ela comprou algumas coisas. Nesse início as coisas já começam a faltar, porque ele é mais profundo do que aparentemente pareça ser, por isso que eu peguei esse livro do Hayek. Pois bem, e aí ela aparece toda feliz, aí a professora lá, gerente lá da escola, gerente, eu esqueci o nome de como é que chama a professora, chefe lá que toma conta, enfim. Não pode entrar com doce, imagina, todas as crianças têm que ter a mesma coisa. E aí a filha que vai toda feliz para receber a mãe, que sempre a fez um agradinho, sempre trouxe doce, tal, não sei o que, dentro da condição deles, ficou pro lado de fora, porque não pôde entrar, porque não ia ter para todas as crianças, então nem entra. E aí ela vê a filha meio que estranha e tal, e aí essa mãe começa a narrar pro marido, né, tipo, eu queria ter minha cozinha, eu gostava de cozinhar, tô já de saco cheio de comer essa mesma comida, que tem um gosto insosso. E ele, não, mas calma, mas vai melhorar, né, toda semana a gente tem um cardápio variável. E a gente não sabe muito da parte dela, a gente sabe bem do foco dele e como que ele vai narrando. Pois bem, e aí os outros dois estão cada vez mais longe, os filhos, o adolescente a gente sabe, o Ernest, a gente sabe muito pouco, ele tem só mais uma luz mais pro fim e continua assim. E aí tinha se prometido, a gente não queria nem rir, mas eu juro, porque aqui tá como uma sátira. Você dá risada, mas você fica assustado, ainda mais se a gente fizer comparações com os dias de hoje. Mas aqui, eu não farei nenhuma comparação. Quando eu acho um canal muito legal, eu falo pra vocês seguirem. Eu gosto muito da Bárbara, do Te Atualizei. Então, quem gosta de política e não conhece o canal dela, é enorme, né? É um canal que eu gosto muito, porque ela faz um resumão do que aconteceu na semana toda, de política, enfim. Bom, gente, aí a gente tem aqui. Então, aí começou-se a ter pessoas infelizes, insatisfeitas, querendo atravessar a fronteira, mas quem diz que pode? E aí foi necessário reinvestir, né, o Estado ter um controle das fronteiras. E assim, fuzilar quem atravessasse a fronteira, quem tivesse infeliz, imagina. E aqui o narrador, ainda na página 59, que você tá assim, meu Deus, que só me vai acordar. Tá assim, mas essas pessoas, não sei o que vão fazer lá, tá tudo tão bom aqui. É essa pegada. E ele vai falando assim, e assim, embora seco, curto, direto, você tem vontade de chamar ele assim, nossa, mas que nabo, acorda, você não tá vendo? Tá legal, era isso que você acreditava, mas não tá dando muito certo, olha o que tá acontecendo. A história anda um pouco mais,
Do nada vem a mãe vai visitar a filha no dia do aniversário desta filha e como é a surpresa, spoiler, 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 essa filha morreu. Aí ela, como assim minha filha morreu? A filha dele, do narrador, que ele gosta também da filha, a filha pequenininha, morreu, amidalite, sei lá, pegou uma gripe, um resfriado e morreu lá. Aí, como o Estado é, né, zero burocracia e super enérgico, cabeça do narrador, estava encaminhando uma carta para avisar os pais. Só que essa mãe chega lá na porta lá da dia da visitação, minha filha, né? Ai, Elisa, eu não vou esquecer, eu vou trocar o nome de personagem. E aí, assim, não, mas minha filha então, ela faleceu aí, faz uma noite, 2 noites, negócio assim. Aí essa mulher fica arrasada, este marido percebe, e é aquela coisa assim, nossa, que coisa, né? Olha só, morreu nossa filha, iam avisar. A mãe tem que ser. A mãe fica tão mal que acaba que ela vai ser internada num hospital. Só que ela fica muito agitada nesse hospital e a gente não sabe o que se passa nesse hospital. E aí me lembrou muito o Calocaína. A gente não sabe o que se passa nesse hospital. Mas aí os médicos falam pro marido, o narrador, tipo, olha, a gente sabe que ela gosta muito de você, que você gosta muito dela, mas tá causando muita agitação para ela. Não tá fazendo bem suas visitas, nem menos. Dá vontade de falar assim, homem, seja homem. Seja homem, sabe? Como assim? Você não tá vendo a esposa? Deixou a esposa ficar lá, nossa, aquele tá bom. Ah, tá bom, estão cuidando. Falaram pra eu não vir, então eu não vou vir. Você pensa, é um tapado. Mas você vê que não é. Então você fala assim, o que não tá entendendo? Ai, olha, é a hora que você tem vontade de chorrir. Chorrir, babei. De nervoso. Enfim, aí a gente tem esse marido que deixa a esposa lá, ele ainda visita ela mais algumas vezes, ela abraça ele, tenta falar, tal, e todo mundo, ó, tá, você tá agitando, tá, não vem, ah, tá bom, então não vem mais, tá bom, é o que eu leio, tá, não tem um tá bom aqui, mas na minha cabeça foi, nossa, o Zé tá bom, aí não tá escrevendo, que pena, né, não vou poder visitar. Morreu a filha pequena de 6 anos, aí, antes dessa mãe ser internada, ela ajudou o filho e a noiva, né, que se casar, a zarparem, darem linha desse inferno e irem para os Estados Unidos. E conseguem. E aí até ele fala, nossa, ele mesmo fala o quão indignado ele ficou de saber que a esposa conseguia tipo, articular tudo isso e tal, porque os dois nunca queriam casar, não estavam tendo nada, a noiva já estava entrando em depressão, por assim dizer, o marido também, o filho também, e aí ela ajuda eles a irem. E o Ernest, o outro filho, enquanto isso, está lá na escola. Assim, não, a escola todo mundo tem que ficar até os 18 anos, depois pouco importa o que você aprendeu, o que você não aprendeu, porque vai fazer o que o Estado pediu para você fazer mesmo. Não tem jeito a escolher. No paralelo a isso, quando a esposa adoece antes de ser internada pelo Estado, ele tenta chamar o antigo médico da família. Só que o antigo médico da família fala, eu não posso atender, porque eu já atendi às 8 horas hoje. E não é por má vontade desse médico, porque ele já levou 2 multas por coleguinhas, eu diria, por invejosos, denunciarem ele que ele trabalhou mais que 8 horas e os outros não. Então ele fala, eu nem posso atender. E aí ele comenta que o número de suicídios está aumentando. E aí o narrador fala, mas deve ser porque, né? E o médico fala, porque ninguém está aguentando mais isso. É um modo da gente ter a nossa liberdade de novo. É muito trágico isso, mas está aumentando muito. Nossa, que coisa. Puxa, será? Nem se questiona. Sabe aquele tiozão do será? Será? Ó vida, ó céus. Mas tá bom, vai melhorar. Bom, aí numa última das visitas a esposa dele já nem mais reconhece ele, aí ele pensa, nossa. Ele fala, que horas que esse homem acordou? Pois é, eu até separei aqui a página, a hora que ele acorda. Que aí você fala, ufa, finalmente, agora vai fazer alguma coisa? Porque já perdeu uma filha, os outros 2 já estão do lado do mundo, né, do Atlântico, já estão lá nos Estados Unidos. Aí tem eleições, ele fica com medo, que é a hora que ele acorda, ele fala, tô pensando em votar em branco, mas é aquelas eleições que você vota por cartinha, sabe? Pra ganhar quem já tá eleito. E aí ele tá assim com medo de uma retaliação. Mas ele começa a fazer as contas de tudo. E aqui, aí eu tô lendo um pouco, deixa eu ver, não quero que fique muito longo esse vídeo, porque eles vão diminuindo eles vão diminuindo a comida, então tira a carne, põe um pouco menos, ó,
vai diminuindo, vai ficando insosso, ele já não tem mais esposa. Aí o sogro dele, por não fazer nada, porque o sogro dele trabalhava na gráfica dele com ele, então que eles eram também tipógrafos, enfim. E aí, assim, dava uma funçãozinha lá só para ele se sentir útil. Ficou, sabe lá Deus como, que na última visita foi assim, nossa, ele não tá falando nada com nada, nem me reconhece mais. Então, assim, adoeceu também. A filha morreu, os outros foram pro outro lado foram pros Estados Unidos para poder casar e tal. E ainda na carta vem nossa, a gente tá feliz aqui e tal. E o pai pensando, nossa, como que eu vou avisar o irmão mais velho que a irmãzinha dele morreu, que eles se gostavam. E é tudo muito papum, então a velocidade é muito rápida. Você pensa, tem gaps? Bom, nem precisava não ter gaps, porque você vai vendo a degradação a cada capítulo e ele vai dando enfoque em algumas coisas. Nossa, agora é isso, agora tem a reunião. E aí você fala assim, que horas, né? Enfim, acho que na página 75, que eu separei e falei, ai, finalmente. Finalmente. Bom, aí no capítulo 20, experiências desagradáveis. A esposa ainda tá viva, então eu tô voltando ainda um pouco. Acho que aqui no último eu não grifei, porque eu tava ali que eu falei, vou começar a ler, já eu pego, né? Eu pego pra grifar. Nem deu tempo, eu queria tanto ver o que era. Até aqui eu sempre me consolei com a certeza de que as coisas melhorariam assim que sobrevivêssemos ao período de transição, mas agora mal posso esconder de mim mesmo o fato de que elas pioram rapidamente. Um dos meus colegas tentou explicar a causa disso hoje. Sua explicação é de que, uma vez que as pessoas encontram a total impossibilidade de melhorar por esforço honesto e de maneira legítima aquela posição de igualdade que foi prescrita para todas as pessoas, todo o seu esforço agora é direcionado para obter de um modo desonesto aquilo que não é alcançável de outra forma. É quando cai a ficha dele que daí então, aí não é só mais 8 horas, porque aí a gente tem um grande déficit. Aí que na hora eu lembrei do Hayek, falei, não, vou ter que fazer a junção com este livro. Um déficit de 1 bilhão por mês, um gasto de 1.000 milhões de marcos sobre a receita por mês. Foi com essa mensagem desagradável que o chanceler saudou a formação do novo parlamento. A única maravilha é que isso poderia ser mantido em segredo até depois das eleições, mas agora é hora de examinar esse assunto e ver se alguma melhoria é feita. Aí continua, por muito tempo houve sinais em todas as direções de que algo estava errado. Quando ia fazer compras, você era informado com muita frequência que tal e tal artigo acabara de esgotar e que um novo suprimento não chegaria por algum tempo. Agora, porém, fica claro que isso não se devia a um aumento da procura, mas sim a uma diminuição da oferta. As coisas ficaram tão ruins que muitas vezes havia maior dificuldade em se obter os artigos de vestuários mais indispensáveis. No caso de outros artigos de uso diário, você frequentemente tinha que ficar sem ou tolerar as coisas mais fora de moda e obsoletas que haviam sido deixadas de lado por muito tempo. Todos os bens de importação, como café, petróleo, alimentos à base de farinha e assim por diante, eram tão caros que dificilmente estavam disponíveis. De fato, em nenhum aspecto pode-se dizer que o povo viveu em luxo e desordem. No jantar, as rações de carne permaneceram nominalmente as mesmas do início, a saber, 152 gramas por cabeça. Mas, ultimamente, tem havido inovações desagradáveis em relação à inclusão de osso, cartilagem, gordura e matéria não lucrativa do tipo no peso bruto das rações. A parte vegetal do cardápio também foi muito simplificada e agora está restrita a batatas, ervilha, feijão e lentilha. No dia de Bebel, o aumento da ração de carne e o copo de cerveja grátis que haviam sido procurados eram evidentes por sua ausência. Vou repetir essa parte aqui, gente, para acordar. No dia de Bebel, que é o dia da celebração lá, o Estado tinha prometido carne, ia falar picanha, e a cervejinha, mas enfim, a ração de carne e o copo de cerveja grátis que haviam sido procurados eram evidentes por sua ausência, mas é claro que não ia ter cerveja e carne. Quem acha isso? A gente não dá de ficar indignado, porque daí ele vai, tipo, daí não tem, nunca teve e nunca vai ter, e aí vai diminuindo a hora, e em vez de você trabalhar para você mesmo, do seu próprio negócio, trabalhar por conta e fazer suas horas extras, ele vai se dando conta de que estão trabalhando a mais, porque daí aumenta uma carga horária absurdamente para 12 horas, e que é pro Estado, e você não vê a cor daquilo, porque na hora que você quer comprar um negócio para você, você não pode, na hora que você quer ter um negócio, você não pode, por quê? Porque não tem. Aí é que ele vai mais longe, por isso sim, me lembrou muito, nossa, se você tiver esse livro, não deixe de ler. Lembrou muito, porque aí o déficit está enorme, e não tem mais relação comercial também, porque tá o caloteiro mor, quem quer fazer negócio?
com essa distopia? Ninguém quer fazer negócio com essa distopia, porque que garantia você tem de pagar? E aí o que acontece? Aí ele faz a mágica da ligação de, nossa, e nos Estados Unidos tudo bem, porque aí os filhos já logo casaram, o filho, né, e a nora dele. Logo casou, logo abriram um negócio e estão faturando mais que nunca porque a demanda aumentou. E por quê? Porque aqui o que a esposa fazia, chapéu disso, chapéu daquilo, virou objeto supérfluo, não interessa a ninguém, ninguém compra, quem vai usar aquilo, ninguém tem dinheiro para usar aquilo também. O Estado está imputando mais carga horária nas pessoas e você não pode ser um dissidente. Como assim você não vai gostar do Estado que está cuidando de você e te dá a sua alimentação? Aí esses 152 gramas vai sendo fracionado. É um pão por pessoa, que no começo começa com 480 gramas, um negócio assim, por dia. Depois esse pão é dividido, porque daí vai tá em falta tudo. Como que a gente vai importar as coisas? E exportar, a gente não exporta nada mesmo. E aí vai tendo essa decadência. Aí a gente vê um homem que perdeu uma filha, perdeu a esposa, perdeu o sogro, não tem mais contato com esse filho que ele gostava tanto, mas ele ficou feliz de receber as notícias. Aí você tá assim, deixa eu ver, 45, tá, vou já acabar o vídeo. Aí você tá assim, tá, vai acabar como então? Aí ele não tem mais contato com mais ninguém, aí ele vai assistir ele meio que numa galeria, depois das eleições, a própria mulher, daí tem as feministas, olha, tem de tudo aqui, mesmo eu dando aqui spoiler, ainda dá pra você ler o livro. Aí aqui ele vai colocando as coisas, né, de que não podia faltar, de como que tá, enfim. Aí ele coloca aqui, ó, bastou pouco tempo, porém, para mostrar que o valor da produtividade da nação caiu para 1/3 do que havia sido anteriormente. De 18 bilhões de marcos por ano, caiu para 6 bilhões, ou de 1,5 bilhão por mês para meio bilhão. Desta forma, temos um déficit de 1 bilhão por mês. Em 4 meses, isso equivale a uma perda igual à contribuição da guerra que a França teve a pagar à Alemanha na Grande Guerra de dias passados. A que isso nos levará? E onde devemos procurar ajuda? A próxima sessão do Parlamento é aguardada com considerável entusiasmo e interesse, pois o chanceler pretende, na ocasião, abordar as razões do déficit. Aí aqui, gente, não vou nem ler, porque aí eu quero que vocês leiam mesmo, porque aí esse chanceler falando, mas ele coloca algumas coisas, ó, não estive na Câmara desde o debate sobre a questão da Caixa Econômica, deve ser lembrado que isso foi antes da recente eleição geral, a que a Câmara, ou como foi denominada, o Comitê de Governo, era então composta exclusivamente de membros do Partido Socialista, que se reuniam antes da Revolução, tendo sido declarados vagos os assentos de todos os membros dos vários outros partidos, em consideração ao fato de que todos esses membros haviam sido eleitos por influência do capital. A única senhora que foi eleita, a esposa do chanceler, sentou-se no meio do banco da frente da oposição. Ela é uma mulher elegante e arrojada, com muita energia. A meu ver, talvez estivesse vestida de maneira um tanto coquete para a ocasião. Ela acompanhou o discurso do marido com muita atenção, em um momento acenando em aprovação e outro balançando a cabeça. Enfim, aí aqui tem assim um super debate, que depois a galera é posta para fora. Mas é muito interessante, são essas últimas páginas aqui, que daí a atenção fica assim, mas você quer saber como vai terminar a história, né? Pois é. Aí aqui como termina, então, não, isso aqui tem muita coisa. Sua explicação para tudo isso é que no momento estamos em um estado de transição. Nada disso, as coisas ficarão cada vez piores quanto mais tempo durar o sistema atual. Até agora você só desceu os degraus mais altos daqueles que levam ao abismo. A luz do dia ainda alcança você naqueles degraus superiores, mas você se afasta dela. Qualquer que seja a cultura existente agora, qualquer que seja a escolaridade, a prática e a habilidade, tudo se deve aos antigos sistemas de sociedade. Mas em nossas escolas socialistas de hoje, sejam elementares, avançadas ou técnicas, nossos jovens não fazem nenhum progresso, não por falta de tempo ou meios de instrução, mas simplesmente porque ninguém se sente absolutamente obrigado a adquirir certas coisas como trampolins para o sucesso futuro na vida. Aí vai aqui o debate. Você vive do capital cultural de riqueza que chegou até você como resultado de arranjos anteriores da sociedade. No entanto, você está tão longe de economizar qualquer coisa e de se preparar para melhorias e novidades que não pode sequer manter adequadamente as posses que temos e permite que elas caiam em decadência.
Agora, não há meios de manter todas essas coisas intactas, porque ao destruir a esperança de lucro, que induziu os capitalistas a se engajarem em atividades, você simultaneamente impediu toda a formação posterior de capital, que por sua vez teria levado a novos empreendimentos. E aí o debate vai longo nessas últimas páginas, que é onde fica mais denso. Enfim, aí tem a ameaça de greve, aí tem aqui as novas propostas do chanceler para acabar com o grande déficit foram recebidas por todos os lados de Berlim com zombaria e escárnio. Tá tendo a greve dos professores. Enfim, até que ponto essa insatisfação pode chegar, não há como prever. Há muito tempo existe um grande espírito de descontentamento entre os artífices de metais e mais particularmente entre os engenheiros. Esses homens afirmam ter tido uma grande participação na realização da revolução e reclamam que agora foram enganados de modo vergonhoso em relação àquilo que o socialismo sempre lhes prometeu. Enfim, aí tem o jornalzinho a imprensa, que é livre, só que não, porque ela é estatal, então, assim, você só sabe coisas do governo. Algumas semelhanças? Eu vou parar por aqui para você tirar sua própria conclusão, suas próprias conclusões, que, ó, mas esses técnicos, de alguma forma, não podem ser levados a ver a coisa por esse ângulo. Eles dizem que se o Estado ou a comunidade, que daí passou de ser Estado para ser a comunidade, ou como você quiser chamá-lo, está agora recebendo os lucros que antes eram pagos aos acionistas pelo empréstimo do seu capital. Isso dá no mesmo para eles a longo prazo. Se era para acabar assim, a grande revolução poderia muito bem nunca ter ocorrido. E aí o socialismo nunca ter sido implementado. Calma, já vamos acabar. Ele gosta de vídeo de 40 minutos. Bom, aí vem as notas diplomáticas ameaçadoras, aí vai acabando, aí vem a contra-revolução. Começa e está assim, gente, mas falta 2 páginas para acabar o livro. Aí a gente tem notícias desalentadoras. Hoje foi o dia mais triste de toda a minha vida. Aí ele conta essa parte da esposa. Espera, Arthur, já vamos. E aí o último capítulo, que é assim, triste. Aí ele conta do último dia como é que foi. Esse aqui tudo é o relatório dele. E aí o último capítulo, a gente descobre que ele morreu. Ele vai falar com o Ernest, o filho dele, porque daí ele quer ajudar o Ernest a ir para a América com o outro filho. Tá meio não é nem resignado com a vida dele, aquele, tá bom, é isso aí mesmo, tal, mas mais ou menos, tipo, já, acordei, não quero isso pro meu filho, que é adolescente ainda, e aí ele vê um jeito de encontrar com esse filho pra, né, poder ajudá-lo a sair de lá. E aí vem a carta que aí o irmão recebe lá na América. Meu querido Franz é o nome do filho, seja homem e prepare-se para suportar com coragem as tristes notícias que esta carta traz. Nosso querido pai não está mais entre os vivos. Aí o pai dele morreu. Teve um como, que acontece nessa última página, mas enfim, que daí você já tá tão assim que você fala assim, não, ainda morreu assim? As coisas aqui estão em uma condição assustadora, derrotas sangrentas nos campos de batalha rumo às fronteiras e no país nada além de anarquia e ameaça de dissolução. Como todas essas coisas aconteceram e se tornaram tão confusas, você entenderá melhor a partir do diário que papai manteve até o dia anterior à sua morte, que trarei comigo. Com todo amor para vocês dois, seu irmão solitário, Ernest. E aí, qual que é o diário que ele vai levar? Este livro aqui. Que ele vai levar para a América para o irmão poder ler e saber o que aconteceu com o pai, quando o Ernest se encontra. Enfim, então, você vai rindo da sátira no começo, mas só que não, e aí você se depara com esse final tristérrimo. Então, não deixe de ler, para sacudir a gente mesmo, é para se repensar, é para fazer as associações com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, sim.